Nesse vídeo aqui, pessoal, eu vou explicar qual o potencial real da ficha do Google Meu Negócio, tá? Então, se você quer entender para que ele serve de verdade, fica aqui comigo. Vamos lá. A ficha do Google, ela é um cadastro da tua empresa no Google Maps, para ele aparecer, para ele ter esse pontinho aqui marcado dentro do Google Maps, beleza? Então, aqui, por exemplo, é uma empresa que está cadastrada no Google Maps. Vamos lá. Tem duas formas de utilizar a ficha do Google hoje. Existe a forma inteligente. Eu vou ser bem direto, tá? Existe a forma inteligente e existe a forma burra. Hoje em dia, a maior parte das empresas utiliza a ficha do Google, infelizmente, da forma burra. Vou colocar aqui 1 e 2. A forma inteligente, vamos colocar a primeira forma burra, que vai ficar mais fácil de entender. A forma burra, qual que ela é? É basicamente aquele cara que ele cria a ficha do Google, tem o link lá, né? Endereço, cadastra o endereço, e deixa ele lá e utiliza somente para, por exemplo, enviar o link para algum cliente quando ele não consegue achar o endereço sozinho. Então ele vira só um ponto de referência no Maps ali e um lugar que pode ser utilizado no GPS. Isso aqui é a forma burra de utilizar a ficha do Google, tá? Tá usando tipo 5% do potencial dela. E existe a forma inteligente, que é a forma número 2, que é que o cara faz, além do cadastro, ele otimiza a ficha do Google dele. Porque muita gente não sabe, mas a ficha do Google, todas as informações que a gente coloca nela, são informações que o Google leva em consideração na hora de entregar a empresa nos mecanismos de busca. Então você vai ter como otimizar a ficha do Google a ponto dela virar um vendedor 24 horas por dia para a tua empresa. Por quê? Na rede de pesquisa do Google, que é aquela caixinha, essa caixinha aqui que a gente faz as pesquisas, todas as informações que são colocadas lá no Google, elas são indexadas. Informações indexadas são informações que vão para o algoritmo do Google e ficam disponíveis para pesquisas. Então, quando uma informação que está indexada, ela está disponível nas pesquisas, o Google entrega para o usuário que fez a pesquisa, colocou lá, por exemplo, mecânica perto de mim. Então, ele vai entregar para o usuário que fez a pesquisa a informação com maior relevância. Ele não vai entregar qualquer uma. E fatores de relevância são hoje, principalmente, conteúdos de qualidade, principalmente com as inteligências artificiais. Isso está mudando principalmente por conta das inteligências artificiais, por estar entrando uma grande demanda de conteúdo. Então, quando uma empresa tem somente os dados básicos no cadastro, tem somente as informações, por exemplo, de endereço, nome e telefone, isso deixa ela muito fraca, vamos dizer assim, em referência a outras empresas que têm muito mais informações e muito mais autoridade na rede de pesquisa. Então, se você quiser cadastrar o endereço da tua empresa de forma inteligente e transformar a ficha do Google da tua empresa em um motor de vendas que vai atuar 24 horas por dia para você, você precisa seguir alguns passos que são, vamos colocar lá. Número 1, então, cadastrar todos os dados. Primeira coisa, tá? Primeira coisa é cadastrar todos os dados da empresa. Deixa eu botar um pouco mais para baixo aqui que vai ficar melhor de ver. Cadastrar todos os dados da empresa. Número 2, otimização de palavras-chave. O que isso quer dizer? O Google funciona ainda por palavra-chave, mas hoje mais por contexto. Então, por exemplo, existem informações que elas não precisam necessariamente estar sendo
como é que eu vou dizer? Aquela palavra-chave específica está sendo citada, mas o contexto geral do conteúdo faz com que o Google entregue, porque as inteligências artificiais do Google hoje conseguem entender o contexto do conteúdo para entregar, tá? Então, as otimizações de palavra-chave e contexto de conteúdo são informações bem relevantes. Vamos dar um exemplo prático aqui com isso. Então, por exemplo, uma mecânica. Tá, mecânica não sei porquê, mas vou usar o exemplo de mecânica. Então, em vez do cara colocar, tipo assim, troca de cabeçote na mecânica, como palavra-chave, ele pode colocar assim, retífica de motor. E aí o que o Google entende? Que ele vai indexar tanto a palavra-chave, troca de cabeçote, quanto a palavra-chave retífica de motor. Só que mesmo que você tenha só uma palavra-chave, como por exemplo a retífica de motor, o Google também entenderia que se alguém pesquisasse por troca de cabeçote, ele também entregaria, porque é uma referência à retífica de motor, entendeu? E o algoritmo do Google consegue entender isso hoje, tá? Então as otimizações de palavras-chave são pontos muito importantes para serem considerados também nessa questão da otimização do Google, tá? Número 3, a gente tem então a parte de autoridade. E essa parte é uma das mais relevantes, uma das mais importantes, porque é o que faz o Google entender quem é a tua empresa. Porque pensa assim, a tua empresa basicamente para o Google, ela é o que é falado online dela. O que está fora da internet basicamente não existe. Então são informações online sobre a empresa. E aí dentro dessas informações online sobre a empresa entram todas as informações que constam e que podem ser atribuídas e vinculadas à empresa. Então com isso entra nome, entra telefone, entra endereço, isso em vários canais, tá? Então, o que a gente tá falando aqui? Redes sociais, sites, blogs, notícias, vídeos, todo tipo de conteúdo. E aí aqui em redes sociais, né? Aqui em redes sociais, por exemplo, entra posts, entra vídeo, entra legenda. Aqui em site entra informações do site, entra publicações de blog. Aqui em blog entra publicações de blog, citações, endereço. Aqui em notícias também. Vídeos entra legenda, entra conteúdo do vídeo. Então todas essas informações, toda essa produção de conteúdo, ela acaba ajudando a empresa se posicionar melhor no Google, mas se ela for feita da forma correta, tá bom? Porque ele precisa ter uma coisa chamada consistência de informações, tá? Então a consistência de informação, que é a gente falar sempre a mesma coisa, não estou dizendo para repetir conteúdo, tá? Mas estou dizendo que para não fazer referências diferentes que possam confundir o algoritmo. Então, por exemplo, se eu falar que a empresa é uma mecânica especializada em cabeçote, eu não vou falar depois que a mecânica é especializada em trocar para-choque, por exemplo. Depois que eu comecei a construir. A não ser que eu faça toda uma estruturação diferente. Porque a gente quer que o conteúdo e a informação seja otimizada pro termo que a gente usa, que é, por exemplo, esse aqui, cabeçote. Então, quando alguém pesquisar sobre retífica de cabeçote, sobre fazer cabeçote, quem vai ser encontrado vai ser quem tiver melhor posicionado com esses termos e com conteúdos relevantes sobre esse tema, entendeu? Então, quando a gente faz essa otimização da ficha do Google, essa ferramentinha aqui do Google, ela não vira só mais um endereço lá nas redes. Ela não vira só um link para ser enviado para colocar no GPS e aparecer o pontinho no mapa, não. Ela vira uma referência na rede de pesquisa do Google e sempre que alguém fizer uma pesquisa
Cadê o lapisinho aqui, ó? Sempre que alguém fizer uma pesquisa, ó, uma lupinha aqui, com a lupinha, o que vai acontecer? A tua empresa, sempre que alguém pesquisar, a tua empresa pode ser um dos primeiros resultados a aparecer. E isso aqui virá para você, na verdade, essa coisinha aqui, isso aqui vai virar para você um vendedor que atua 24 horas por dia vendendo para a tua empresa sem você precisar fazer esforço. Vai levar pessoas altamente qualificadas até você. Mas isso se for feito da forma correta. Porque a gente precisa estimular os termos, as palavras-chave, os conteúdos corretos, para que quando pessoas ultra qualificadas que estão já com o dinheiro na mão, prontas para comprar, pesquisando sobre o que você vende, consigam encontrar a tua empresa nas primeiras posições e fazer com que encontrar você e aí entrar em contato com você, fazer um orçamento para já te comprar direto, tá? Eu espero ter explicado um pouco nesse vídeo como funciona a ficha do Google, o que é ela, as formas como utilizar ela, a forma correta de utilizar, todo o potencial que pode ser explorado dela, tá? É um negócio que a gente trabalha aqui. Se você precisar de ajuda para otimizar a ficha da tua empresa, para melhorar o potencial de alcance da tua empresa, com o Google, quiser atrair clientes de forma orgânica, eu vou deixar o link da nossa agência aqui embaixo. É só entrar em contato comigo, a gente pode fazer uma análise do teu posicionamento, ver se faz sentido para você fazer essa otimização. Se você chegou até aqui no vídeo, comenta Google Meu Negócio aqui embaixo para eu saber. E espero que esse conteúdo tenha ajudado a esclarecer um pouco mais sobre como funciona a rede de pesquisa, como funciona essa ferramenta do Google maravilhosa que é o Google Maps, a ficha do Google Meu Negócio aí, que se for usada da forma correta, pode com certeza se transformar em um dos maiores ativos de negócios da empresa, trazendo clientes aí todos os dias extremamente qualificados, tá? Precisa ser feito um trabalho inteligente, precisa ser feito um trabalho bem estruturado, não é do dia para a noite, não é de uma hora para outra, tá, pessoal? Mas é uma coisa que quando feita da forma correta e bem feita, traz muito resultado, traz resultado consistente e por muito tempo, tá? Então, obrigado para quem assistiu até aqui. Vou deixar o link da nossa agência aqui embaixo. Quem tiver mais dúvidas pode comentar aqui no vídeo também. Se inscreve no canal se você gostou do conteúdo. Eu vou trazer mais conteúdo sobre esse tema, sobre Google, sobre posicionamento orgânico, para a gente sempre estar atualizado aí. Vou trazer mais informações também sobre as inteligências artificiais nesse novo contexto da rede de pesquisa local, que são atualizações importantes que estão chegando aí e a gente vai ter que se adaptar, beleza? Então, o link da nossa agência está aqui embaixo. Se você quiser falar conosco, precisar de ajuda para melhorar o teu posicionamento, estamos à disposição. E eu vou ficando por aqui. Grande abraço. Valeu!